Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, amém? Uma vinha frutífera. O Senhor nos chama para sermos frutíferos, para darmos frutos, amém? Lá em João 15, onde fala sobre a videira e os ramos, vamos ver do versículo 1. Vamos vendo aqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o único que liberta. Jesus é o único que perdoa pecados. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o Messias, o Salvador, o prometido. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3,16 está escrito que Deus amou, foi Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o próprio Deus amou o mundo, pois Deus criou todas as coisas e nos criou também. Ele entregou o seu Filho único, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para quê? Para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo, seja perdoado os pecados. Ser cristão é viver uma vida de renúncia. Nós éramos filhos de Deus quando o Senhor criou o homem e a mulher, quando o Senhor criou Adão e Eva e colocou eles no jardim do Éden, mas quando desobedeceram o Senhor, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, passamos a ser alvos da ira de Deus. Pela desobediência de um único homem, o pecado entrou no mundo e com ela a morte. Teve a separação entre Deus e os homens, mas pela desobediência foi Adão, mas pela obediência de Jesus, pela obediência de um único homem, nós somos reconciliados com o Criador novamente. E a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Eita, glória a Deus, aleluia. Morte, cadê a sua vitória? Jesus ressuscitou. Morte, cadê a sua vitória? Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, por meio dos nossos pais, por meio de Adão e Eva, nós passamos a ser alvos da ira de Deus. Nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio de Jesus. O mundo fala que todos são filhos de Deus. É mentira. Todos são criaturas. Quem crê em Jesus é filho e filho de Deus. Quem não crê em Jesus é criatura. Pois a palavra de Deus nos fala que Deus é o próprio Deus que nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Somente os que creem no nome de Jesus são filhos de Deus. Jesus nos chama para darmos frutos. Jesus nos chama para pregar o Evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Jesus é a boa notícia. Jesus é a boa notícia. Por meio de Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. A Bíblia fala que aqueles que encobrem os seus pecados não prosperam, mas aqueles que confessam os seus pecados e os abandonam encontram misericórdia. O Senhor sabe que nós pecamos, pois Ele é o Deus onipotente, que todo poder está nas mãos dEle. Ele é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas. E Ele é o Deus onipresente, que está presente em todos os lugares.
Tiago nos ensina a confessarmos nossos pecados uns aos outros, a orarmos uns pelos outros. Aqueles que encobrem os seus pecados não prosperam. Mas aqueles que confessam os seus pecados e os abandona, confessam os seus pecados, os abandona, encontra misericórdia. Para ter perdão tem que ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é confessar os pecados e abandonar o pecado. Quem tem remorso, porque plantou, colheu. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Porque de Deus ninguém zomba. O que o homem semear vai colher. Quem tem remorso, quando vem a consequência, porque no que nós plantamos nós vamos colher, fala que está arrependido, mas volta a praticar de novo o mal. Não é arrependimento, é remorso. O verdadeiro arrependimento é confessar os nossos pecados, é reconhecer que nós pecamos contra Deus, é abandonar o pecado, é viver uma nova vida que glorifica e exalta o nome de Jesus, é viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Pois quem é cristão verdadeiro sabe que o processo de santificação nos acompanha até o último dia de vida nessa terra. Vamos pecar? Vamos! Somos humanos, somos falhos. Quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Amém? Aqui no versículo 5. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Desculpa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Nós somos chamados para darem frutos. Jesus veio falar: aqueles que me amam, aqueles que verdadeiramente amam Jesus Cristo, obedecem a palavra de Deus. Vamos pecar? Vamos. Somos humanos? Herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Mas quem é cristão verdadeiro, genuíno, não vive na prática do pecado. A glorificação dos nossos corpos acontecerá com a volta de Jesus. Ser cristão é viver um processo de santificação até o último dia de vida nessa terra. Ser cristão é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de renúncia. Ser cristão é renúncia. É renúncia. Amar Jesus é renúncia. Carregar a cruz é renúncia. Renúncia dia após dia. É renúncia. Amém? Orem pela minha vida. Em nome de Jesus, eu preciso, eu necessito das suas orações. E assim vamos prosseguindo para a glória de Jesus, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Orem por mim. Eu preciso muito das suas orações. Em nome de Jesus. Amém.